Olá Rondônia, olá Brasil, no ar pelo Sistema Gurgax de Comunicação, Rede TV Rondônia e TV Cultura, e é claro, por todas as nossas plataformas digitais, mais um Conteúdo Amazônia chegando até você. Eu sou Ricardo Pianta e juntos vamos levar esse bate-papo, porque hoje é um dia de aprendizado, sim, muito aprendizado. Nós vamos falar hoje sobre tortura. É, isso mesmo. O que é tortura? O que acontece? Onde que isso está enraizado? Aqui no nosso estado. Porque eu tenho a honra, o privilégio de receber aqui nesta bancada a Ana Valesca, que é perita do Mecanismo Estadual de Prevenção e Combate à Tortura de Rondônia. Obrigada, Ricardo, pelo convite. Bem? Tudo bem. Satisfação em recebê-la aqui. Eu agradeço o convite. Mais uma vez estar aqui nesse espaço. É a segunda vez que eu estou aqui e agora com você. Eu acho muito legal porque a gente tem a oportunidade de discutir um pouquinho o que é tortura, né? Esse termo ficou muito arraigado de pessoas que da tortura ainda daquelas épocas medievais, de ser torturados para obtenção de informações. Agora, a tortura ela pode ser um grande leque de situações. Sim. Né? E isso é importante a gente pontuar e saber se de fato a gente está sofrendo ou não determinadas torturas. Sim. E como que o mecanismo, né, o trabalho de vocês pode ajudar. Sim, verdade. Tá bom, vamos começar o nosso programa e juntos para o nosso Conteúdo Amazônia para a gente descobrir, estudar e aprender um pouco mais sobre tortura. Mas isso depois da nossa vinheta. De volta com o nosso Conteúdo da Amazônia, você pode participar conosco através do 984169684, 984169684, tem o 99886190 também, você pode participar através do seu WhatsApp e também pelas nossas redes sociais, tem o Conteúdo da Amazônia que você encontra no Facebook e no YouTube. Fácil? Vai lá. Curta a nossa página no Facebook, vá lá no todo o nosso repositório de programas que nós temos no YouTube para que você possa acompanhar todos os nossos programas e ver todos os nossos entrevistados. Ana, a gente tocou em alguns assuntos, né, sobre tortura e é muito comum a gente, sempre que a gente fala de tortura, a gente lembra do Carandiru. Sim. A gente fala em tortura, a gente lembra de alguns processos da época do final do regime militar, AI-5, aquela situação. E fica essas interrogações, né? Mas tortura era aquilo lá, é a forma de eu forçar a obter resposta, mas o que é tortura? Então, Ricardo, tortura. O conceito hoje, assim, previsto no nosso, né, tem um conceito hoje que é tratado pela ONU e um conceito da nossa legislação brasileira, que é a Lei 9.455, que é a lei que apura crimes de tortura. A nossa legislação, por exemplo, ela foi mais feliz. Ela tem uma conceituação mais ampla, porque a da Convenção de Prevenção e Combate à Tortura, ela em resumo, ela fala que tortura é um ato praticado por um agente estatal, um agente público, né, para obter determinada informação. E a tortura, a nossa legislação já conceitua no sentido, tortura é um ato de obter informação, mas é uma ação ou omissão que causa dor, sofrimento. Ela não é, a tortura é psicológica, ela é física, ela é moral. E nela também, a nossa legislação, ela traz uma ampliação no sentido de que a tortura pode ser praticada também por uma pessoa de um órgão privado, né? Não só público, não só por agente estatal. E já, antigamente, a tortura, né, como ela é conhecida, ela teve origem na Idade Média. Sim. Nessa época, a tortura ela era legal, ela era legítima, porque na época, digamos assim, a própria sistema de justiça da época, ela utilizava esses meios para obter uma informação, um depoimento, entendeu? Ela era legal. Os fins justificavam os meios. Exatamente. Então, naquela época, ela era legal. E com o passar dos anos, né,
com a Convenção da ONU de Prevenção e Combate à Tortura, os tratados internacionais que também regulamentam a prevenção e combate à tortura, foi mudando a visão, né, sobre o que realmente é tortura e a extensão de como pode acontecer tortura, não só por agentes estatais, como também por pessoas, né, de órgãos privados também. E a nossa legislação foi feliz nesse sentido. Então, a tortura é uma ação, omissão, né, que pode causar dor, sofrimento psíquico, físico e Cárcere moral. privado é uma tortura? Digamos que sim, porque é bem restringido lá dentro. No caso, aí vamos entrar até com relação à lei do idoso, me corrija se eu tiver. Estatuto do Idoso, obrigado. O idoso que é mantido, fechado dentro de casa, e isso entra também, é caracterizado dentro do Estatuto do Idoso como uma tortura também, ou não? Esse daí já estaria dentro das definições do Estatuto do Idoso? O mecanismo também, uma das atribuições nossa, não é só atuar na prevenção e combate à tortura do sistema carcerário. Entra também os abrigos, né, de acolhimento de crianças e adolescentes e lar do idoso. E quando o idoso, por exemplo, ele está num lar, né, numa casa do idoso, está sob a custódia do Estado. E, geralmente, a nossa atuação enquanto mecanismo na prevenção e combate à tortura é de fiscalizar e monitorar ali dentro o tratamento que é dado para aquele idoso, né, se ele não está sofrendo maus tratos. Neste caso, o exemplo que você deu, no âmbito familiar, na casa, aí já ainda estaria a responsabilidade do familiar, né? Neste caso, pode configurar, às vezes, maus tratos também e cárcere privado, dependendo também da situação, porque também, quando a gente fiscaliza esses locais, a gente vê como está sendo tratado esse idoso e se, por exemplo, se você chega no lar do idoso, o idoso está no quarto, por exemplo, com cadeado, fechado. Isso aí caracteriza tortura, cárcere privado. Às vezes, falta de medicação ou tratamento que é dado para o idoso, ou o idoso sofre algum tipo de agressão física, configura também maus tratos. Então, neste âmbito, também é de competência também do mecanismo, a nossa atuação em relação à prevenção, à tortura e maus tratos do idoso, e aplicamos também o Estatuto do Idoso. Você disse que o trabalho do mecanismo... O mecanismo hoje ele está vinculado a... É uma instituição vinculada a quem? O que é o mecanismo? Então, o mecanismo ele nasceu a partir, né, da adesão do Brasil à Convenção de Prevenção e Combate à Tortura. O Brasil aderiu, né, esse tratado, assinou o protocolo facultativo, onde também assume que os estados, né, do Brasil, os 27, teriam que implantar os seus mecanismos e os seus comitês. A partir daí, né, que o Brasil aderiu, o Brasil criou primeiro o Sistema Nacional de Prevenção e Combate à Tortura, né, através de uma lei. Depois foi criado o Mecanismo Nacional e o Comitê Nacional. E, a partir daí, alguns estados foram aderindo, né, este tratado, assinando esse compromisso. E aí, hoje, nós temos 4 mecanismos estaduais e temos um nacional. E Rondônia foi o primeiro da região norte a ser criado, a que aderiu. E o mecanismo em si, o que é o mecanismo? O mecanismo é um organismo que foi criado dentro do Executivo. Aqui no ele é vinculado ao Executivo. O nosso modelo. Hoje ele está dentro da Secretaria aqui de Segurança Pública. De Assistência Social. De Assistência Social. Inicialmente, quando fomos criados, por lei, que a nossa lei foi instituída, o mecanismo, por lei, em 2013. Inicialmente, a gente era vinculado à Casa Civil. Depois houve-se uma discussão com o comitê, que o comitê passou a funcionar, né? Porque o mecanismo comitê, além deste tratado, que o Brasil aderiu, também resultou a força da criação do mecanismo comitê em razão do pacto que o Estado de Rondônia assinou com a Corte Interamericana, que foi um pacto de melhorias dentro do sistema prisional em razão daquele caso do urso branco. Aí, a partir daquele momento, o governo de Rondônia ele aderiu ao modelo em que o mecanismo ficaria vinculado ao Executivo. Mas, assim, existe no Brasil mecanismo vinculado, por exemplo, à Assembleia Legislativa, que é o primeiro mecanismo criado, que foi o do Rio de Janeiro.
E existem outros mecanismos, né, internacionais em outros países da América Latina, como Honduras, Paraguai, Uruguai. Alguns também têm um formato um pouco diferenciado, mas no Brasil, o padrão, dos 4 que existem, 3 são ligados ao Executivo e atualmente, 3 estaduais, um nacional ligado ao Executivo, e temos o do Rio de Janeiro, que foi o primeiro, criado até primeiro do que o mecanismo nacional, vinculado à Assembleia Legislativa. Quando a gente fala, né, da situação do sistema prisional, né, então sempre quando a gente fala em tortura, você mesma disse, né, o agente público sobre o usuário daquele serviço. Então, esse é o Estado ao presidiário, sempre a questão da tortura ao presidiário. Como que a gente lida, e aí é interessante para a gente pontuar isso para o telespectador, a questão quando a gente fala sempre pensa em direitos humanos. E sempre quando tem, porque teve uma chacina, teve uma briga, teve não sei o que dentro do sistema prisional, a gente vê a figura, aí vem o Grupo de Direitos Humanos da OAB, o Grupo de Direitos Humanos não sei de onde, vem para discutir a situação do preso, depois que o problema aconteceu e o problema está instaurado. Sim. O trabalho de vocês, ele está tentando trabalhar para que isso não ocorra, ou também ele só vai aparecer na hora que o problema estiver instaurado? Então, Ricardo, é importante essa pergunta que você faz, até para a gente esclarecer para a sociedade, né, que, embora o mecanismo tenha um nome lá, prevenção e combate, nós não somos só combate à tortura. O nosso trabalho principal é trabalhar a prevenção. E aí, o mecanismo ele serve justamente o quê? Ele não deixa de ser também os olhos do Estado, já que ele é um organismo dentro do Estado. Só que ele tem um olhar para mostrar assim, Estado, isso aqui podemos melhorar situações que podemos prevenir, para que algo de pior não aconteça. Por exemplo, as ações do mecanismo de fiscalizar, né, monitorar todos os sistemas prisionais do Estado, os dos 52 municípios, para 3 peritos, é um grande desafio, mas a gente tem que trabalhar assim, a gente faz uma inspeção circunstanciada e vê, aqui precisa melhorar, o mecanismo faz recomendação. E aí, quando a gente sai de uma inspeção do Estado, a gente vê várias ações que podem melhorar, que podem desencadear uma rebelião, se a gente conseguir prevenir. Por exemplo, às vezes tem questões pontuais, saúde, atendimento médico, medicamento que aquele preso não está tendo, às vezes tem preso que está com uma doença muito grave, que precisa de um tratamento, ou escassez de água, a alimentação talvez, a alimentação não está adequada no sentido de, por exemplo, o peso, e não só isso, estrutural também. A gente pode verificar, por exemplo, falta de ventilação dentro da estrutura daquele sistema prisional, como foi construído, porque quando a gente faz inspeção, a gente também não olha só, o mecanismo veio aqui só olhar se o agente estatal só praticou a violência física, a tortura. Não, a gente também vai ter que olhar as condições também de trabalho deste agente lá dentro, dos servidores da administração, a estrutura da unidade. Então, tudo, de uma certa forma... Tem que estar coligado dentro desse processo. E a gente pode pedir recomendações à Secretaria de Justiça, à Secretaria de Saúde, ao governador, no sentido de, olha, aqui precisa melhorar, governador, aqui também realmente as condições dessa estrutura precisa melhorar, não está bom, aqui realmente o agente, de repente, precisa de uma atenção também para acompanhamento, porque tem muitos agentes também que precisa, é muito estresse o trabalho lá dentro. Uma das categorias profissionais, enquanto eu estive acompanhando o CAPS, eu vou fazer 2 ponderações para você aqui, no nosso telespectador. Gostaria que, se pudesse, compartilhar também as suas experiências através do nosso WhatsApp, 984-16-9684. Mas eu vou colocar 2 situações vividas por mim. A maioria se fosse fazer uma pesquisa rápida entre categorias profissionais com problemas hoje de ordem psiquiátrica, seja de depressão, início de esquizofrenia, sem dúvida alguma, agentes penitenciários. Hoje, um dos maiores, se a gente for elencar isso através de área profissional, é absurdo o número. Sim. Pelas condições de trabalho. Sim. E, por outro lado, a situação hoje das unidades de saúde, que elas não estão preparadas para receber um presidiário. Verdade.
E aí, o que acontece? Hoje nós temos as unidades de saúde já dificultosas para o atendimento. Aí chega uma viatura para trazer um preso que precisa do atendimento também. Sim. Só que você tem... olha o que é a falta de estrutura. Você chega numa unidade que está de pronto atendimento, 24 horas, que está lá abarrotada de gente, que você tem que parar para atender aquele presidiário. Custo. Vieram 3 funcionários, trazendo, quer dizer, 3 agentes penitenciários, viatura, dependendo da periculosidade daquele preso, escolta, ainda além daquele, vem às vezes algum outro carro com escolta externa, tudo para que você possa atender aquele preso. E você coloca N situações, sendo que esse serviço poderia ser prestado dentro da unidade. Se hoje a gente discute a questão nos tribunais, de não retirar o preso de dentro do presídio, trabalhar com videoconferência para evitar que ele saia do presídio por risco de fuga, de N situações de segurança, a saúde, a gente deixa ele completamente aberto a levá-lo aos locais. Então, isso é uma coisa que eu acho que assim, são 2 coisinhas preponderantes quando você fala na questão de saúde, que está diretamente ligada à falta de infraestrutura hoje no nosso sistema carcerário, no nosso sistema penitenciário rondoniense. Verdade. Então, Ricardo, a gente agora teve recentemente a inauguração de um sistema prisional, não sei se você está sabendo. Todos que tá muito... As fotos são bonitas. Como que é? Então, a estrutura, né, do presídio, assim, é um presídio novo, tudo novinho. É um modelo DEPEN, né, que é um modelo de presídio até dos modelos dos presídios federais. Sim. Né? Aí eu quero aproveitar o momento e até corrigir. Eles falam 603, mas a capacidade deste presídio, na verdade, é 651 detentos. Essa é a capacidade, não 603 como foi inaugurado. Né? Embora o nome do presídio é em homenagem até a um agente penitenciário, né, Tiago Afonso, mas a gente inspecionamos o mecanismo antes da inauguração, né, a unidade, e depois também agora, inspecionamos também. Então, assim, a estrutura realmente é boa, tem uma ala, por exemplo, de atendimento à saúde, tem a enfermaria, tem um consultório médico, tem um consultório odontológico, né? A única coisa que a gente estava ainda avaliando é a questão ainda da ventilação lá dentro, né? Mas, realmente, ele é bem, assim, a princípio, né, a estrutura é boa. Diferente do modelo construído como nós temos o Panda, o Pandinha, esses outros, que também são presídios, são estruturas prisionais que já têm mais de quase 30 anos. Né? Sim. Então, assim, vem de uma outra filosofia, uma outra época, um outro momento da história. Dentro de toda essa questão desse processo da violência, me dá, quero uma definição sua. O nosso sistema prisional, ele hoje, ele está preparado para ressocializar esse preso ou para um curso de pós-graduação intensiva de crime para o detento? Você vai responder isso depois do nosso intervalo comercial. Rapidinho, é no Alto K. Tá bom. Você precisa cuidar da sua saúde. Está sem plano e cansado de ter que esperar? Venha para a Sol Saúde, próximo à Praça da Pirâmide, com as principais especialidades médicas, exames laboratoriais, com toda a atenção e agilidade que você precisa. Afinal, saúde é coisa séria, não é mesmo? Sol Saúde, atendimento popular para toda a família. 3213-0163. Você nunca ficou preso às fronteiras e sempre quis mais. A sabedoria sempre foi importante para você e o conhecimento nunca esteve tão próximo. Com São Lucas, sua formação te deixa muito mais perto das suas conquistas, mas é você que está no controle. Qualidade do ensino São Lucas, disponível em todo o Brasil. Inscreva-se no vestibular São Lucas. A marca do conhecimento, agora sem limites.
Este recado é para você que sofre com miopia, astigmatismo, hipermetropia, presbiopia e que quer se livrar de vez dos óculos. Venha para o Hospital de Olhos Veloso. Aqui você vai encontrar a tecnologia e a credibilidade que procura. Diagnóstico e tratamento para todas as áreas da oftalmologia. E com a cirurgia refrativa laser, seu tratamento pode ser feito em minutos e de forma personalizada. Livre-se dos óculos. Hospital de Olhos Veloso. Olha só, eu te convido um dia a assistir aos nossos intervalos. É muito interessante, né? A gente tem alguns assuntos que a gente acaba discutindo durante os intervalos que não conseguimos levá-los para dentro dos blocos. Mas eu deixei uma pergunta no último bloco, que era as nossas unidades prisionais hoje. Elas, não estou falando só de Rondônia não, uma avaliação nacional. Brasil. Nós conseguimos recuperar hoje um preso, nós conseguimos fazer medidas socioeducativas para que ele possa melhorar e estar de volta à sociedade ou não? Hoje a prisão é uma pós-graduação do crime. Olha, Ricardo, estamos longe ainda de mudar a realidade. Sabemos que o nosso sistema carcerário é um sistema falido no Brasil, né? Sabemos que, assim, se considerarmos um percentual de ressocialização, é um percentual muito pequeno. Às vezes até pela forma das condições que são os nossos sistemas prisionais, a estrutura de funcionamento, as condições dos trabalhos, também dos agentes e das pessoas que trabalham administrativamente, enfim, estão muito longes. Assim, há alguns presídios ou outros no Brasil que estão começando alguns projetos de ressocialização. Mas o que mais também nos preocupa é quando aquela pessoa também sai do sistema, o egresso, e não tem uma oportunidade no mercado de trabalho. Não é fácil o egresso conseguir um trabalho facilmente no mercado, quando, numa entrevista, ele menciona: eu passei pelo sistema, eu fui preso. Ainda há esse... né? Eu estive institucionalizado. Exatamente. Então, assim, realmente ainda precisamos de políticas públicas mais efetivas para a gente realmente mudar essa realidade. A ressocialização hoje está muito longe do que ainda esperamos, entendeu? Penso que, da forma como está ainda, se não melhorarmos... Porque, assim, uma coisa que é importante te falar agora, que eu lembrei, Ricardo, o nosso sistema carcerário está aumentando a superlotação cada vez mais. Aí as pessoas pensam, vamos construir mais presídios. E, sim, vai aumentando a população carcerária. O que está faltando? Políticas públicas para tentar combater que não aumente a criminalidade? Políticas públicas, de fato, que você consiga ressocializar aquela pessoa, porque aquela pessoa... Uma coisa que eu quero aproveitar e falar, as pessoas falam assim, a senhora defende bandido. Mas, assim, aquele, por exemplo, que é uma pessoa que entrou no sistema, que às vezes cometeu um crime, que é uma pessoa que não tem transtorno mental, mas é uma pessoa que tem uma oportunidade de se ressocializar e voltar para a sociedade, numa condição em que nós preparamos ela para enfrentar novamente aqui o mercado, a sociedade, para que ela não volte a incidir novamente em crime. Assim, a gente, sociedade também, mas, assim, temos responsabilidade com aquela pessoa do espelho, terapia do espelho. Olha para aquela câmera. Sim. Você com você mesmo, tá? Não sou Clodovil Hernandes, não, mas olha para a lente da verdade e fala para ela. Você defende o bandido? Eu defendo. Não. Você defende o bandido? No seu íntimo, você acha que você defende o bandido? Não, eu defendo um ser humano que está ali. Acima de tudo, é um ser humano. Não é? E quando eu estou lá, seja em outro lugar, não é só o preso que está no sistema prisional. Quero aproveitar aqui e te dizer um outro exemplo. Por isso que eu falo que eu não defendo bandido. Eu estou ali, não é defendendo, eu estou ali assumindo um compromisso de monitorar, né, a forma do tratamento que é dado dentro daquele sistema prisional. E não é só em relação ao preso comum. Você sabia também que a gente tem uma atuação, por exemplo, um preso militar. Se o militar ele é preso lá na estrutura militar e recebemos a denúncia de que ele está sofrendo tortura ou que ele está há muito tempo lá,
que ele está tendo, por exemplo, restrição de alimentação, isso aí é uma tortura. Nós também, se chegar para nós, também o mecanismo, nós vamos atender o preso comum que está lá, entendeu? Porque, acima de tudo, a gente também tem que olhar a pessoa, o direitos humanos, é a dignidade da pessoa humana. Então, assim, eu tenho que ter esperança de que alguma daquelas pessoas que estão ali no sistema, que tiverem oportunidade, elas podem sim ser resgatadas e mudarem. Não são todos. Às vezes tem uns que têm problema de transtorno mental, que precisa, de repente, de uma política pública específica. Nós precisamos, por exemplo, de unidades, né, uma estrutura melhor de medida de segurança para as pessoas com transtornos. Nós vivenciamos 2 semanas atrás, no hospital de base, na ala psiquiátrica, um interno que, com um chucho, né, que foi com um cabo de escova de dente, né, isso é comum dentro de um presídio, ele matou o seu colega de quarto. Entendeu? Que é uma situação, porque com aquela... isso foi uma revolução antimanicomial que foi feita recentemente. Alteração à lei. O que aconteceu? Beleza, tinha alguns excessos? Tinha, mas desguarneceu todo o sistema de saúde das estruturas hoje que precisam desse modelo para alguns perfis. E hoje nós temos alguns perfis como esse que não se tem onde deixar, que acaba ficando aonde? No hospital de base. Então, Ricardo, inclusive, o mecanismo também tem como atribuição fiscalizar as alas psiquiátricas também. E quando o mecanismo estadual de Rondônia ainda não existia, não estava em funcionamento, nós tivemos aqui a inspeção do mecanismo nacional, que inclusive fez recomendações em relação também às alas psiquiátricas, né? Eles visitam também todas essas áreas. Então, a gente atua abrigos, acolhimento, sistema prisional, alas psiquiátricas, e comunidades terapêuticas também. Interessante são isso. Também âmbito de atuação nossa. E as alas psiquiátricas também está no foco do mecanismo fiscalizar. De ver o que de fato, por exemplo, melhorou da última recomendação, por exemplo, que o Mecanismo Nacional esteve aqui e recomendou de melhorias dentro daquela ala psiquiátrica. Aproveitando, queria falar, Ricardo, o estado do Piauí, ele tem um projeto lá, que eu conheci agora há poucos dias, sobre um projeto que está funcionando muito bem lá, de medidas de segurança para as pessoas com transtorno em conflito com a lei. E o Mato Grosso do Sul agora está aderindo a essa boa prática do estado do Piauí. Eles têm, por exemplo, toda uma rede lá, né, aquela pessoa com transtorno, antes de ela ir direto para o sistema, passa por vários atendimentos. Passa por CAPS, passa por análise, psicólogo. Achei bem interessante essa boa prática do estado do Piauí. Aí o pessoal do Mato Grosso do Sul, também estão os órgãos, né, que atuam na execução penal, estão correndo para implantar o mesmo projeto lá. Recentemente a gente conversou aqui com o Ministério Público, a Defensoria. Por que não também Rondônia não aderir também a essa boa prática? Vamos também trazer uma política pública que atenda essa demanda, né? E a nossa ala psiquiátrica também. Precisamos fazer um trabalho para melhorar também ali o atendimento e as condições. E o mecanismo estará lá também fazendo recomendações. O trabalho da psiquiatria hoje dentro do hospital de base é uma coisa sensacional do ponto de vista do trabalho que é feito, mas o modelo político, o modelo da estrutura hoje tem que ser mudado, né? A porta de entrada desses pacientes ainda é o João Paulo. Então, sim, quer dizer, você mistura absolutamente tudo numa única porta de entrada, para que depois esse paciente volte. E outra situação que nós temos, né, a dificuldade hoje do atendimento domiciliar, alguns pacientes você não tem condições, as famílias não estão preparadas e nem condições para receber de volta esses pacientes. Então, assim... Os dependentes químicos também. Aí é outra história que cabe aí mais uns 2, 3 programas para a gente tocar nesse assunto. Ana, agradeço muito a sua vinda. Infelizmente, o nosso tempo acabou. Espaço. A gente pode ainda vir debater outros temas. Claro, eu já deixo esse convite para você, nem é um convite, já vamos para uma intimação para que você venha. Eu acho que é muito rico isso, e eu acho que nós precisamos trazer algumas imagens para os nossos telespectadores numa próxima entrevista, até para a gente pontuar o que de fato está sendo feito dessas mudanças, pontuar estatisticamente o que os pedidos de providência que o mecanismo hoje está fazendo, até mesmo para que a gente use esse nosso espaço aqui, até mesmo como prestação de contas para a sociedade. Exato. Do trabalho que vocês estão desempenhando. Obrigada, tá bom? Ricardo, eu agradeço. Muito obrigado. Prazer.
Tá bom. Tá? Obrigado pela sua presença. E a você de casa, muito obrigado pela sua audiência. Esperamos você num próximo programa, aqui nessa mesma emissora, quase sempre nesse mesmo horário. Um forte abraço e até lá.